A secretária do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Seiler, admitiu que os Correios devem ser vendidos por um preço baixo, mas que o vencedor da disputa terá de investir para melhorar, obviamente, o serviço da empresa. Sobre essa possível privatização, a gente conversa agora com o empresário e secretário de Desestatização do Governo Federal, Salim Matar. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Um prazer estar com vocês novamente. O prazer é nosso sempre. Bom, secretário, mesmo à distância, é claro, como é que o senhor tem acompanhado essa discussão sobre o processo de privatização, não só dos Correios, mas também de outras empresas? Tem a questão da Eletrobras também. Mas em relação aos Correios, essa questão de um valor mais baixo, isso não é ruim? Ou desde que a empresa que vencer faça os investimentos necessários? Bem, o que nós temos diante de nós agora é a privatização de um monstro, de uma organização. Essa organização sempre foi muito onerosa para os pagadores de impostos. A sociedade brasileira, a vida inteira, teve um ônus adicional por essa empresa ter sido abusada pelo seu sindicato. Ela teve inúmeros desvios com nomeações políticas, teve um plano de saúde que cobria até pai e mãe e outros parentes, que chegou a dar um rombo de 3,4 bilhões. Ela tem hoje mais de 400 mil beneficiários, 155 mil eram pais e mães. Então, nos governos petistas, os sindicatos abusaram da empresa, houve muita corrupção e no Postales teve um roubo de 7 bilhões. Esse rombo foi devido a malversação e desvios de verbas e o Postales chegou, inclusive, a comprar títulos da Argentina e Venezuela quando estavam quebrados. Então, isso mostra que realmente uma estatal ela traz uma consequência para a sociedade. Agora, está havendo uma colocação que está pouco clara. A secretária Marta Seiler é muito competente e está tentando, com todo esforço, buscar a privatização dos Correios. O fato é o seguinte: o desenho que saiu para a privatização dos Correios traz um grande ônus para o privado que for comprar a empresa. Para começar, durante 18 meses, não pode demitir ninguém. Então, que vai vender barato, na realidade é o seguinte: vai custar muito caro. O que ela quis dizer, talvez, é o seguinte: tamanho é o ônus do Correio para quem comprar, que o preço de ingresso vai ser um preço menor. Então, essa que é a colocação correta. Secretário, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando por Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, secretário. Prazer conversar com o senhor. Quando o senhor saiu do governo, foi interpretado como uma grande crítica ao governo, mas não necessariamente era isso. O senhor dizia que não estava vendo as privatizações andarem ali, enfim, com outras palavras, obviamente, e que havia muitos empecilhos, então não via mais necessidade do senhor continuar ali. O senhor continua com essa visão e eu queria que o senhor esclarecesse de onde vêm os grandes empecilhos para que o projeto de privatizações avance. Os empecilhos do projeto de privatização partem as dificuldades do establishment. O establishment é o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles não são favoráveis ao processo de privatização, de redução do tamanho do Estado. Porque, de uma certa forma, se nós reduzirmos todas as nossas estatais, privatizarmos tudo, reduz substancialmente poder. E, no caso de empresas estatais, reduz massa de manobra, porque essas empresas foram usadas ao longo dos anos para fornecer caixa para partidos políticos. Então, não há interesse do establishment em realizar as privatizações. A sua pergunta, Amanda Klein. Secretário, bom dia. Prazer falar com o senhor novamente. Secretário, numa entrevista recente, há cerca de 2 meses, para a Jovem Pan, o senhor disse que se decepcionou com o governo Bolsonaro e, em relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o liberal no governo é diferente do liberal Paulo Guedes que o senhor conhece. Gostaria que o senhor apontasse de forma mais ampla alguns erros do ministro Paulo Guedes, porque a gente vê uma agenda de reformas, tem muita dificuldade em avançar, a reforma tributária não sai do lugar, a administrativa também já sofreu uma série de reveses,
as privatizações andam muito devagar. Que erros o senhor apontaria do ministro Paulo Guedes? E também tem agora a PEC dos precatórios, muito criticada pelo mercado. Ótima pergunta. O fato é que nós brasileiros recebemos um legado da esquerda quando assumiu o poder depois da redemocratização. Eles fizeram uma Constituição. Interessante que a nossa Constituição, se vocês avaliarem, ela pode ser considerada um golpe na sociedade, porque nós elegemos deputados e senadores para um mandato legislativo e eles se auto-intitularam, capitaneados pelo doutor Ulisses Guimarães, se auto-intitularam constituintes. Isso é um golpe. Nós não votamos em constituintes. Então, o que aconteceu? Houve uma Constituição feita com absoluto conflito de interesse. Imagina, nós entregamos os políticos para fazer uma Constituição e ele continua político, ele continua se reelegendo. Uma Constituição, ela tem que evitar o conflito de interesse. E nessa Constituição, eu chamo ela de Constituição tropicalizada brasileira, Constituição jabuticaba brasileira, porque ela é muito difícil que os governos possam governar com essa Constituição. Se vocês buscarem na história, vocês vão verificar que o presidente Sarney e seu ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, disseram: com essa Constituição, o Brasil será ingovernável. Então, aconteceu isso, está acontecendo. Por exemplo, nós tivemos um candidato eleito com 57,7 milhões de votos, com uma pauta conservadora, e essa pauta conservadora, do qual ele foi eleito, foi barrada pelo Supremo e pelo Legislativo. Sim. Então, um presidente no Brasil, se não fizer toma lá da cá, como foi governo Temer, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Collor, todos os governos brasileiros fizeram toma lá da cá. Então, toma lá da cá não é uma novidade para os dias de hoje. Então, o presidente Bolsonaro não consegue governar, porque ele não tem a maioria do Congresso e as pautas conservadoras que ele prometeu em discurso de campanha, ele não consegue entregar para os seus eleitores. Então, isso mostra que a nossa Constituição já deu o que tinha que dar, já cumpriu o seu papel. Nós precisamos, num momento de serenidade, de uma nova Constituição feita por pessoas sem qualquer conflito de interesse. Ou seja, não poderão estar desenhando a nova Constituição, quer sejam funcionários públicos, quer sejam políticos. Secretário, nosso tempo está estourado, mas o José Carlos Bernardi faz a última pergunta. Bernardi. Rapidamente, bom dia, secretário, prazer falar com o senhor. Eu imagino o senhor vindo do setor privado, indo do setor privado para o setor público, um setor gigantesco, eu diria um leviatã, um monstro, como o senhor falou, referindo-se aos Correios, a dificuldade de fazer qualquer papel ou ordem de serviço andar dentro de toda essa estrutura. No caso das privatizações dos Correios, será verdadeiramente um bom negócio para o Brasil e para o brasileiro se livrar deste monstro? Se o Brasil pagar alguém milhões de reais para que alguém fique com o Correios, já é um ótimo negócio. O Correios opera hoje com 95 mil funcionários. Durante o período que eu estive no governo, tive contato com algumas empresas especializadas neste negócio que concorrem com o Correio. Todas elas foram unânimes em dizer que precisariam de alguma coisa entre 45 e 50 mil funcionários. Então, ou seja, nós temos um empreguismo, uma ineficiência natural de empresas públicas, empresas estatais. Então, com isso, efetivamente, o melhor que nós fazemos é se desfazer dessa empresa como pública, como estatal e transferir para a iniciativa privada, não importa a que preço. Secretário Salim Matar, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.